É assim que as nossas culpas essenciais do Espírito, tudo aquilo que passamos e que erramos e que precisamos consertar nessa vida, podem ser transformadas em dores, em doença, mas também podem ser transformadas em realização, em trabalho. Depende naquilo que focalizamos. Se utilizarmos os nossos poderes mediúnicos para atingirmos as potencialidades imanentes de Deus, então o que vai ser a doença? O que vai ser a dor? O que vai ser o problema? Algo pequeno frente à grandiosidade infinita de Deus. Veja para onde você coloca os olhos. Se eleva os olhos a Deus, utilizando os seus focos mediúnicos, pela enormidade de Deus, os seus problemas serão tão pequenos. Mas se focaliza o seu problema como razão de vida, quão grande será o teu problema? Para onde está dirigido o seu foco mediúnico? Para o amor divino, transcendente, para suas possibilidades, seus potenciais, ou para suas queixas, seus reclames, suas dores, seu rancor? Para onde está? Esta é a grande pergunta. Se este curso valeu para alguma coisa, foi para nós nos questionarmos quanto a este aspecto. Para onde vamos colocar as nossas lunetas? Vamos fazer como o ladrão bom, que na cruz com Jesus olhou para ele? Ou vamos fazer como o ladrão mau que desviou os olhos? Se vamos fazer como o ladrão mau, o que vai ser nossa vida? Serão focos de problemas e de dor. Mas se olharmos para Jesus como um ladrão bom, Jesus vai nos dizer: estarás comigo em breve no paraíso. E nós vamos entender Jesus. Não é que estarei contigo na esfera crística, porque sou muito pequeno ainda. Não é também que vou deixar de ressarcir meus débitos para com aqueles que ofendi, para com aqueles que lesei. Não, quero retornar para conviver com aqueles que prejudiquei. Mas sabendo, Jesus, que quando tu disseste que estarei contigo em breve no paraíso, quiseste dizer sobretudo que na trajetória de todas as dores que terei que passar no ressarcimento perante as pessoas que ofendi, nas sucessivas vidas que terei que passar, o meu jugo será leve, o meu fardo será suave. Jesus, mais uma vez, Jesus, e sempre. Se há 2000 anos te perjuriamos nos anfiteatros, se atacamos pedras, Jesus, daqueles que te seguiram, porque não somos nenhum dos apóstolos, porque não fomos sequer o ladrão da cruz, mas aqueles que te apedrejamos, que te crucificamos. Jesus, perdão, Jesus, que nós possamos fazer da motivação deste encontro uma trajetória de louvor nas nossas atitudes fraternas, trazendo Jesus tu de volta para os nossos corações, na medida de nossas ações. Nos ilumine, Jesus, sempre. Que Jesus nos abençoe. Pergunta aqui. Kardec, em obras póstumas, preconiza a chamada aristocracia intelecto-moral, que será uma sociedade governada politicamente por homens e mulheres de elevado conhecimento científico envolvidos por valores mais sublimes. Pergunta-se: qual é a participação dos espíritas, sobretudo dos intelectuais e cientistas espíritas, entre estes os médicos e a no Brasil, na construção e renovação do cenário político brasileiro? Se as pesquisas nas universidades dependem de verbas, ou seja, de decisões políticas, qual é o papel da ANE e dos espíritas intelectuais na sociedade e na política? Eu posso dizer de mim o que tenho feito, mas não posso dizer pelos meus irmãos que certamente com mais capacidade poderão fazer. Mas eu estou fazendo ciência na universidade com todo esforço e sem verbas. Se eu posso, que sou ignorante e incapaz, imagine você. Então eu acho que é uma questão de consciência de cada um, de fazer o seu papel, de chegar e enfrentar as dificuldades
e chegar aos laboratórios, com recurso ou sem recurso, e fazer a sua parte. Eu acho que devemos estimular que façamos cada um a sua parte. Agora, não acho que são os intelectuais, necessariamente, que para fazer ciência não precisa ser intelectual. Basta querer enxergar a verdade e encontrar mecanismos para isso. Eu acho que o cientista, ele deve estar envolvido com o povo, diretamente envolvido com o povo, porque sem a convivência com a realidade que o cerca, ele não justifica as suas pesquisas. Não é uma questão estritamente de intelectualidade ou de capacidade intelectual, mas de boa vontade. Eu acho que cada um deve cumprir o seu papel. Eu acho que esta é a política. Eu acho que o papel da AME começa com o seu compromisso, colega médico, colega profissional de saúde, em estar convivendo nas AMEs. Eu acho que começa aí. Porque não adianta pensarmos em política brasileira se nós não resolvemos nem a nossa política interna, pessoal, e nem as políticas institucionais que representam os espíritas. Então eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel. Porque está escrito no livro Nosso Lar, do André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então eu acho que quando os espíritas estiverem prontos, Deus vai mandar os caminhos para melhorarmos o nosso percurso. Mas nós temos que resolver as pequenas questões nossas, contando com a boa vontade de cada um. Eu acho que essa é a política. Antes de sair levantando bandeiras, devemos arrumar a casa. Sérgio, no primeiro dia do curso, você afirmou que o fenômeno mediúnico é caracterizado pela perda de controle do médium sobre si mesmo, predispondo-o a fazer coisas alheias à própria vontade. Sendo assim, não ficaria o médium totalmente exposto às vontades dos espíritos, sem responsabilidade por seus atos? Gostaria de saber que explicasse. Antes eu queria fazer uma outra pergunta. Quem se julga totalmente responsável por seus atos? Eu acho que estamos sendo constantemente mediunizados. Nós não somos totalmente responsáveis ou conscientes de nossos atos. Responsáveis somos, mas conscientes não. Eu acho que nós somos pessoas que recebemos muitas interferências, infelizmente ainda negativas. Eu não estou dizendo de vocês, estou falando do pessoal lá fora. Vocês são pessoas de luz. Eu acho que nós temos que nos curvar a essa realidade. Nós recebemos interferência, mas essa interferência é de nossa responsabilidade, porque você marca o padrão de sintonia que te cerca. Você é dono da causa, mas não é dono do efeito. A perda de controle é o efeito que se soma a uma causa que é de sua responsabilidade. Você marca a sintonia, aí você vai encontrar a resposta. Você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que quiser, mas a vida vai te responder, talvez do jeito que você não queira, né? Para refletir, né? Qual a relação da regressão de memória com a glândula pineal? Mas viver é uma eterna regressão, é uma eterna lembrança, é uma eterna trajetória de retorno à morada do Pai. Pode ver, quem vive está lembrando. Por exemplo, está lembrando que precisa comer, está lembrando que tem gente em casa, está lembrando de uma mágoa. Olha e lembra, não gosto da pessoa. Olha e lembra, que bom te reencontrar. Viver é lembrar. E se viver é lembrar, então é uma eterna regressão. Há uma influência sobre a pineal ou a glândula possibilita o processo regressivo. A glândula pineal é responsável pela função tempo da memória, tá? É um túnel do tempo a glândula pineal. Poderia ocorrer uma influência espiritual externa sobre a glândula pineal que possibilitaria ou facilitaria o processo regressivo? Uma influência espiritual interna do seu próprio espírito, como? Eu acho assim que a interferência é na pessoa. A glândula pineal ela fica quietinha, só reagindo. Temos que ter consciência disso. A interferência é na pessoa. A glândula pineal já sabe o que ela tem que fazer, você não precisa se preocupar com ela. Você quer estimular a glândula pineal? Estimule-se como pessoa viva,
E a sua glândula pineal, ela já sabe o que fazer, você não precisa mandar ela fazer nada. Que Deus construiu o seu corpo, mesmo antes que você tivesse consciência disso. Como funciona o processo espiritual mediúnico ou anímico sobre a terapia regressiva? Mediunidade. É assim, olha. Toda vez que você entra em transe mediúnico, esteja você sabendo ou não, abre-se o túnel do tempo. Vem à tona, com muita facilidade, tudo que você tem de bom e tudo que você tem de ruim. Se você está numa terapia de regressão, e você está obsediado, você está com a via mediúnica aberta. Então, o que acontece? Você permite, ao passar pela regressão, em que há uma catarse do inconsciente, coisas profundas vêm à tona, você permite que essas coisas profundas fiquem de acesso do obsessor. Aí acontece, como volta e meia aparece no consultório, pessoas inescrupulosas, ou de baixo conhecimento, que acabam levando a pessoa à psicose, como muitas vezes aparece no consultório. Tem uma casuística grande nesse sentido. Não é o caso, como o colega pergunta, do Instituto Nacional de Terapia de Vivências Passadas, que tem consciência dessas questões, e de outros institutos também nobres nas suas ações. É sabido que a puberdade precoce está muito relacionada às regiões geográficas equatoriais tropicais, enfim, mais próximas do Sol. Seria certo afirmar que a puberdade nas cegas congênitas estaria relacionada à pineal e naturalmente à melatonina? Qual é a sua experiência com a mediunidade nos deficientes visuais? Olha, a minha experiência com a mediunidade nos deficientes visuais é pequena, tá? Mereceria um estudo aprofundado. Nós temos alguns casos acompanhados, mas não para tirar conclusões que possam motivar uma resposta. Mas é um campo muito interessante de pesquisa. Agora, não são todas as meninas da região equatorial que têm puberdade precoce. Existe também uma interferência de elementos genéticos e elementos pessoais, tá? Assim como não são todas as meninas nórdicas que têm uma puberdade tardia, tá? Além da influência ambiental, existem questões individuais, genéticas e espirituais. Agora, eu acho que, pelo que se observa, os trópicos, né, a região equatorial e os trópicos, são ricos de inspirações em maior volume do que os países nórdicos, que são mais frios do ponto de vista psíquico, né? Então deve ter alguma interferência ambiental, sim, genética, sim, espiritual, sim. É um conjunto de fatores de forma multifatorial. Eu sei que eu não respondi a pergunta, mas é porque realmente é algo que merece mais pesquisas. E fica aí a sugestão de se pesquisar a mediunidade nos deficientes, portadores de deficiência visual.